falou assim: eu quero saber se você realmente ama o meu filho, porque você não tem noção do nível de homem que você está levando. Meu Deus! Meu Deus! Aquilo ali, porque eu orava, Elaine, eu jejuava direto, porque eu falava assim: Senhor, não me deixa errar. Eu esperei minha vida inteira e já pensou se eu entro num mau casamento? Porque casamento é para a vida inteira. E se eu entrar e separar, como que vai ser o nome do Senhor na minha vida? Né? Então o pai dele me chamou no secreto e ele falou: minha filha, esse filho que eu tenho vale ouro. Cuida dele, não faça ele sofrer. Eu quero que você me prometa aqui que você não vai fazer ele sofrer. Duas coisas que ele me pediu: não fazer ele sofrer, e a segunda coisa, não pedir ele para abandonar o exército, porque ele é do exército, só no tempo mesmo que ele tivesse. Eu falei: eu prometo para o Senhor. E aí ele foi e falou: ele pensou. Aí o Sérgio nem viu isso, pastora. Ele nem sabia, ele me chamou no escondidinho. Aí a mãe dele também depois me abençoou. E eu fiquei assim, encantada de ver a forma que ele tratava os pais dele. E 6 meses antes de nós nos casarmos, o Senhor levou o pai dele, né? E eu pensei que a gente ia ter até que adiar o casamento para o outro ano, porque eu falei: nossa, ele não vai aguentar. Porque ele pegava o pai dele no colo. Ele era pequenininho. Aquele nível de amizade muito lindo. E aí ele falou: não, a mãe dele, né? Não, meu filho, é a sua felicidade. Vamos embora, né? Você vai casar, nos abençoou. E isso reflete, sabe, pastora, aí na minha vida, que o tratamento dele com a minha mãe também. Isso aí a gente precisa observar com muita cautela. A verdade é que quando a gente se casa, a gente não se casa apenas com o marido, né? Exato. A gente se casa com a família inteira, né? E isso é muito importante. E a gente vê muitos relacionamentos tendo problemas com a família, né? E acaba, né, por exemplo, a mulher tendo problema com a sogra, com o sogro, né, e com os irmãos, e é aquele problema todo. E nós não está casando só com o noivo, você está se casando com a família inteira. E é importante você observar a família também, como é essa família, né? Exato. Agora, teve uma fase mais difícil para você nessa espera. Me conta um pouquinho de qual foi, ou se não teve, foi tudo bem nivelado, né? Ou teve uma fase mais difícil nessa fase de espera? Eu nem sei te falar se é uma fase, né, amiga? Porque foi muito difícil, porque eu casamento com 14 anos. Então, com 14 anos de idade, eu já coloquei isso no meu coração, que eu queria me casar, ser esposa, e eu subi ao monte com a Laídes, lembra? Lembro. Do pastor Sampaio, né? A Laídes levava muito a gente ao monte, a gente orava mesmo. Então, eu pensava assim: eu vou começar a orar agora com 14, porque com 15 anos o meu pai já vai me liberar para começar a namorar, né? Mal eu sabendo que ia passar mais de 30 anos para eu namorar, quase. Mas não quase, né? Então, assim, foi uma fase difícil, né? Eu tive um namorado, né? Antes do Sérgio, né? Aos 8 anos de namorado, né? Porque eu me apaixonava, né, pastora? Coisa de adolescência. Então, assim, eu me apaixonava pelos rapazes da igreja que chegava, que eu via que tinha um perfil bacana e tudo, mas eu não falava, ninguém sabia. Eu apaixonava sozinha, né? E o meu pai ficava assim: mãe, mas como assim? Você tá falando? Porque eu falava com meu pai, eu falava com a minha mãe. Aí a minha mãe: você tá orando para fulano, mas fulano tá sabendo que você tá orando?
e eu pensei que era ele, né? E nessa época o pastor Elton, né, que é o meu pastor hoje, ele ficou todo feliz, né, que ele falava assim, ai, graças a Deus, dessa vez vai. Porque o pastor Elton orava muito por mim, né, a pastora Luciana, algumas pessoas oravam pela minha vida sentimental, mas não foi, porque com 29 anos eu já não tinha mais namorado, então essa parte para mim foi muito difícil, né, foi... Aí veio esse relacionamento, né? Isso, aí já entrou aquela parte da rejeição. Eu já comecei a olhar para mim assim, não, mas olha para mim, né? E aí o que aconteceu? Nesse término, que foi uma coisa horrorosa, foi um ano de namoro, mas se deu 6 meses mesmo, foi muito, porque eu conheci um rapaz dentro da igreja, viu, pastora? Dentro da igreja, achei e falei, nossa, da igreja, né? Porque pessoa, né? Aí, só que não foi. Assim que a gente começou a namorar, ele saiu da igreja, né? Então ali ele foi viver, ele vivia, ele tinha uma vida dupla, né? Sim. E eu não queria saber, era não, uma, né? Então, assim, essa ruptura, o diabo achou uma brecha para poder entrar na minha autoestima e levar ela lá no pé, né? Então, o que aconteceu comigo? Foi uma parte muito difícil. Eu olhava para todas as moças da igreja e falava assim, não, ela é bonita, não, ela merece fulano, não, ela merece ciclano. Tanto que alguns casais que casaram, eu que apresentei, foi através de mim, né? E uma delas, né? A Patrícia, outra parte difícil, eu fui madrinha da Patrícia 2 vezes. Eu falei, isso aí é afronta, porque teve o primeiro casamento, ficou viúva, casou, né? E eu fui madrinha. Então, assim, para eu trabalhar na minha autoestima, não foi fácil, pastora. Então, assim, eu não via nada de bom para mim. Eu olhava para você assim, eu falava, nossa, mas o cabelo dela, assim, não. Ela é isso, olha para mim. Então, eu fui murchando até Deus chegar e fazer um reboliço e me curar completamente, né? Então, teve outra fase muito difícil. Eu já não aceitava ninguém me dar conselho nenhum. Porque quando alguém vinha me dar algum conselho, a primeira pergunta que eu fazia era, o que você entende de carência? O que você entende de ficar sozinha? Não, até a minha mãe. Minha mãe via minha filha. Eu falei assim, mãe, a senhora casou com 23, pois é, eu já tô com 35. A senhora não sabe o que é isso. Então eu cheguei num nível assim que eu já estava armada, entende? Então, era assim, ninguém que não viveu parte do que eu vivi podia falar nada para mim. Eu colocava assim, não, você não tem nada para poder falar, você não sabe o que eu estou passando. Então, foi uma fase complicada, né? Ficou armada, né? Agora, Gleice, conta pra gente como foi que você conheceu o seu esposo. Tem certeza? Absoluta. Ela até bebeu água, gente. Então, amiga, mas o Senhor, ele usou uma ferramenta inusitada para nos apresentar, né? Foi através do Facebook, né? E eu tenho muitos amigos no Facebook e tal, hoje hoje mais é Instagram, né? Que hoje é chique. E aí, tinha uma menina que era uma amiga minha e era uma amiga dele em comum. E ele falou que não conhece, mas tinha essa menina no Orkut, porque foi no Orkut, né, que o Sérgio me viu. E é interessante que depois que nós casamos, ele falou que quando ele me viu no Orkut, ele falou assim, essa moça aqui vai ser minha esposa. Eu falei, que é isso? Ele me contou isso depois de casado.
né, que quando ele me viu, ele teve certeza. Mas, enfim, só que eu fugi dele um bom tempo, viu? Eu nem sei que eu tinha pavor disso, né? Aí migrou para o Facebook. E aí nós fomos... Só que antes disso, a pastora Kelly, que casou com o pastor Elmo, através também da internet. E eu desconjurava. Eu falava, porque a pastora Kelly, nós somos muito amigas também, né? Nós nos conhecemos ao mesmo tempo. Então, Elaine, eu falava assim, Kelly, você é louca? Você é louca? Eu nunca na minha vida... Kelly, como que você fica noivo com uma pessoa que você nem pegou na mão, você nem sabe quem é essa pessoa? E a pastora Kelly, ela rolava de rir, né? E a gente conversava. Então, aí Deus fez comigo da mesma forma. E ela hoje, assim, eu não sei se é vingança, né? Porque coração de pastor pode ter sentimento, né? Mas ela falava assim, viu, amiga? Eu falei assim, Kelly, misericórdia. Foi difícil, sabe, Elaine? Aquele negócio. Mas aí teve um dia que eu estava na Vila Pinho, trabalhando com crianças lá numa célula, e aí ele viu que ele também fazia evangelismo lá no Rio, né? E ele viu e fez um elogio na minha foto, muito bonito, muito fofo, muito educado, diferente. A forma, o termo. Aí eu falei, gente, que legal, né? E aí eu fui e respondi, né? Desse dia em diante que eu respondi, aí nós começamos a conversar. Foi onde nós ficamos amigos mesmo, sem interesse, e eu sempre orando, tanto que nesse período nosso de amizade, eu pedi para ele me ajudar em oração, que eu estava apaixonada com outro rapaz. Meu Deus! Eu apaixonada. Eu falei, Jesus, podia tanto ser. E orar, né? E eu orava mesmo, Elaine. Orava, colocava azeite, sabe, na forma. Meu Deus! Aí alguém falou comigo, seu Gleice, você tá fazendo macumba? Isso aí não é de Deus, não, passava. Aí, beleza, né? Aí eu orava. Aí ele foi e sumiu, Elaine. Ele sumiu, desapareceu. Falei, nem liguei também, né? Aí Deus foi e me respondeu, né? Porque Deus me respondia sempre muito rápido, que não era, né? Abrindo um parênteses, Elaine. Todo rapaz que eu me apaixonava, eu falava com minha mãe. Eu falava com meu pai. Você entende? E o meu pai e a minha mãe, ela sempre falava assim, aqui, ó, isso aí não é pra você, não. Aqui, ó, esse aí, não tô vendo. Então, assim, nenhum. A minha mãe nunca provou nenhum. Nenhum. E esse único namorado que eu tive aos 28 anos, minha mãe não aprovou. Mas por eu falar com ela que nada pra ela tava bom, ela deixou. Aí foi onde aconteceu tudo o que aconteceu. Entende? Então, aí, o que acontece? Então, minha mãe sempre reprovava. E eu vou te falar uma coisa. Olhar de mãe, fala de mãe, é olhar de Deus e voz de Deus. Se a mãe falou, não é para você, não vai. Não vai porque é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos radar, né? Vamos radar. Gleicinha, nós temos pouco tempo para terminar a live. Já? E eu queria saber de alguém que está aí na live com a gente, se quiser fazer alguma pergunta para ela, né? Mesmo que você não esteja solteira ainda, né? Ou solteiro, mas talvez você conhece alguém, né? Que você está cuidando, né? Tem uma irmã, uma amiga. Se você quiser fazer uma pergunta, agora é o momento de fazer essa pergunta, porque nós temos pouco tempo. Então, você está aí, está aberto para perguntas. Se você quiser fazer aí, fiquem à vontade. Gente, aproveita, viu? Tem muito conteúdo aí, hein? Agora
Agora, enquanto fazem a pergunta aí, é uma coisa, né, Lani? Nunca afastar da presença do Senhor, né? Sim. Não afastar. É igual Ana, né? Ana, ela tinha um sonho, mas ela não deixava de subir. Ela não deixava. Como foi o primeiro beijo? Horrível. Primeiro beijo, coisa estranha. Não, muito estranho. Nada a ver. Precisa casar, pastor. Mas eu acho que ele quer saber do primeiro beijo com o Sérgio. Ah, com o Sérgio? Eu acho que é. Põe aí, ó. Quem perguntou? Aqui, o primeiro beijo com o Sérgio foi sublime. Foi maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando eu vi, eu senti no meu espírito uma coisa que eu nunca imaginei, sabe? Que eu ia sentir. Esse é o seu esposo. A primeira vez que eu pus os olhos nele de verdade, nós dois. Então, ai, foi maravilhoso. Sem detalhes, né, Gleice? Precisa de detalhes, né? Perfeito, viu, gente? Não precisa preocupar com nada, porque o mundo fala assim, sem transar. E se você não estiver satisfeita, deixa eu te falar, Deus não faz nada errado. Tudo que Deus faz é perfeito. Não precisa experimentar antes, minha filha. Você vai fazer direitinho o resto da vida. Aqui tem a... Deixa eu ver quem que é que tá perguntando. É a melhor live. Uhul! Sassá. Que bom! Eu acho que é Sassá Assunção. O que você, pastora Gleice, deixa para as meninas que estão preparando para casar? Permanecer. Esse é o segredo. Permanecer em Deus. Resiliência. Ser seletiva. Seleciona com quem você anda, o que você escuta e os lugares que você frequenta. Porque o homem que Deus tem para você, ó, e o Senhor já está observando. Porque não existe metade da laranja, existe duas pessoas completas. Então, filha, permaneça, persevere e seja seletiva com as suas amizades, tá? E a verdade é o seguinte, que Deus não erra, né, Gleice? Deus não erra. E o que é para ser seu, vai ser seu. Agora, você precisa... Eu escrevi um texto, está até no meu Instagram, um texto sobre quer encontrar um príncipe? Comporte-se como uma princesa. Tem muita gente querendo casar com um príncipe e está se comportando como uma bruxa, né? E a questão da carência, gente, ela é perigosa demais. Ela é muito perigosa. Porque agora os homens, até as mulheres, né, ultimamente as mulheres estão muito na frente, né, mesmo, né, desesperadas, e elas não estão esperando, né? E às vezes elas ouvem um "eu te amo" de primeiro momento, e o rapaz, né, chama para você tem que dormir comigo porque senão você não me ama. Isso é uma cilada do inimigo na sua vida. Então precisa ficar muito atento a essas coisas. Por isso que a gente tem que estar em oração, né? Busque pessoas que são de Deus. Olha, um namorado de Deus, ele jamais vai te afastar de Deus. Ele vai colocar cada vez mais perto de Deus. E vai respeitar, tá? Vai respeitar. Porque eu vou te falar uma coisa, pastor Elane. Primeiro dia que eu mais o Sérgio nos encontramos, ele falou assim, o primeiro dia ele já me pediu em casamento, tá? Ele falou, eu quero namorar com você para casar. E nós vamos estar em santidade, porque tudo que começa certo, termina certo. Então eu vou te respeitar e você vai me respeitar. Nós não fizemos sexo, nós não ultrapassamos, porque nós sabíamos aonde nós queríamos chegar. Agora, a carência, deixa eu te falar, não casa apaixonada, a paixão passa. Tá? Então espera aquelas borboletinhas do estômago voar para você
com a pessoa, veja ele nervoso, como ele se comporta, para que os defeitos dele você selecione. Esse defeito aqui eu posso carregar o resto da vida, esse aqui eu não admito. Então, se ele tem a maioria dos defeitos que você não admite, não casa, porque eles aumentam um pouco, você começa a ver coisa. E outra coisa, pastor Elane falou em questão da carência quebosa, o diabo, ele anda devagarzinho, ele é inteligente, estrategista, ele sabe aonde ele vai chegar e ele chega se ele achar brecha. Lembra de Jesus no deserto? Deixa eu te falar, o diabo não apareceu no primeiro dia, minha filha. O diabo apareceu já no último dia, 40 dias, foi 40 dias de jejum, foi onde estava descabelado, desfigurado, feio, estava sujo. O que ele fez? Quer pão? Transforma aí essa pedra. É assim que ele faz com você. A carência tá. Quem já teve vida sexual ativa, talvez o fogo tá lá e tal. Aí o que o diabo faz? Manda o seu ex te ligar, aquele que te defraudou, aquele que acabou com você sentimentalmente e te chama para comer uma pizza e depois vai para o motel porque você saiu na casa onde o diabo te pega. Então, muito cuidado, porque paixão e carência, essas duas aí, não pode andar juntas. É verdade. Pastora Gleice, nós precisamos terminar, né? E tá muito bom o nosso bate-papo aqui, mas a live, ela é no máximo 1 hora e a gente quer gravar essa live, né? Então, fazer outra. Nós vamos fazer outra. E aí eu queria agradecer muito você ter aceito o nosso convite. Você sabe que eu te amo demais, demais, demais. Era pra gente ter ido para Brasília, né, esse final de semana, mas aconteceu tudo isso aí. Mas eu quero ver uma passagem aqui na Bíblia e eu queria que você orasse por esses homens e mulheres que estão aí, né, descabelando porque ainda não se casaram, mas que você possa esperar no Senhor. E a palavra de Deus diz em 7, versículo 4 e 5, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e Ele agirá. Então, se você se deleitar, Senhor, se você colocar o Senhor como prioridade na sua vida, você jamais vai errar na sua escolha e você vai conseguir esperar o tempo certo, a pessoa certa. Ore por nós, pastora Gleice, por favor. Vou orar com muito carinho, declarar sobre a vida que a vergonha não anula o propósito. Não preocupe com a sua idade. Eu tenho 47 anos. Eu não preocupo com nada, porque nada foge do controle do Senhor, tá? Amém. Tem muito aí para falar em questão de idade e depois a gente conversa, mas o Senhor, Ele te satisfaz. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te engrandecer. Oh, Senhor, que privilégio. Deus, eu estou muito honrada com esse convite que o através da tua serva, pastora Elane. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que essa live possa abençoar a vida de cada mulher, cada homem que assistiu ou ainda vai assistir, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre o coração de cada uma. Senhor, eu declaro a tua paz. Deus, eu declaro, Deus, a tua resposta. Senhor, o Senhor tem guardado, Senhor, a vida delas. No original, guardado é escondido. O Senhor tem escondido debaixo das tuas asas. Deus, em nome de Jesus, eu declaro um casamento abençoado, uma vida sentimental restaurada, próspera e feliz em cada família que essa live chegar, que a tua unção esteja sobre a vida deles. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Minhas queridas, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vai lá no Instagram da pastora Gleice, faça as perguntas que você quiser fazer. Lembrando que amanhã nós temos uma live com a pastora Kelly, casamento, faça valer a pena. Então não perca amanhã às 21h05, se eu não me engano, tá? Olha lá no meu story lá que tem lá.
Pastora, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. O Senhor continue te abençoando. Pastor Sérgio, você é um grande homem de Deus, viu? Casou com uma mulher maravilhosa. Deus te abençoe. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Só perguntas, né? Não vai? Aí ele fala, vou, perdeu. Aí eu fico bravo. Mas ele ganhou alguma coisa? Fez alguma coisa? Ganhou no home club, ganhou 2 no home club, nós não ficamos aí. Achei! Baixa do. É. E aí, dá pra almoçar? Essa água que só ferveu ficou muito fervida. Ficou mais quente do que o normal? Olha essa ficou quente. Cara, você acredita que eu gosto de café? Sério? Eu falei assim. É o quê, Wendel? Você acredita que eu gosto de café até com almoço? Assim, ó, Ender, igual eu tô jejuando, eu vou tomar um café do que o almoço. Só tem uma coisa. É esse miserável que dá dor de cabeça. Por que você não tira tudo tirando o café? Mas bem que vai dar uma azia, né? Poderia fazer os primeiros dias com café e depois tirando. Ou então, você coloca. Eu preciso dificuldade de fazer jejum. Ó, não fiz salada, não fiz nada disso. Eu fiz só